Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Boa Noite Rio Branco desta quarta-feira. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Neste último bloco aqui eu vou bater um papo com o porta-voz do governo do Acre, Leonildo Rosas, ele que é ex-secretário de Comunicação do Estado, agora tem status de porta-voz, continua com status de secretário como porta-voz do governo. Leonildo, seja bem-vindo, uma satisfação tê-lo conosco. Boa noite, Arquibaldo. É um prazer sempre renovado estar aqui com você. Obrigado. Para nós falarmos sobre a política, sobre o nosso governo, falarmos de uma forma geral sobre o cotidiano do nosso Estado, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que a gente pretende fazer e sempre reafirmar que o trabalho do governador Tião Viana neste segundo mandato está focado num governo que seja parceiro de um povo empreendedor. Olha, uma curiosidade, eu olhei o seu Facebook outro dia, você não se denomina jornalista lá, mas político. Você gostou aí de fazer parte do governo? Você já encarnou essa coisa do político? Porque no momento que nós estamos, Arquibaldo, nós somos agentes políticos. É verdade. Nós somos pessoas que somos nomeados pelo governador Tião Viana, que é nomeado pela vontade popular do nosso Estado. Graças a Deus, a população compreendeu o trabalho que foi realizado no primeiro mandato do governador Tião Viana e agora nos deu a oportunidade de a gente consolidar aquele trabalho que começou lá atrás, que é o trabalho de fortalecer a nossa economia com a base diversificada, apostando nos projetos que podem sim garantir o desenvolvimento econômico do nosso Estado, desenvolvimento econômico esse que esteja pautado também no desenvolvimento humano, no bem-estar e na conservação do nosso grande patrimônio, que é o patrimônio natural. Certo. Léo, eu vou começar falando deste segundo mandato do governador Tião Viana, como já era esperado e anunciado anteriormente, fora anunciado, ele fez algumas mudanças, né, na sua equipe de governo, trouxe algumas pessoas, alguns remanejamentos, como foi o seu caso. Na sua opinião, essa mexida no tabuleiro aí do governo vai dar maior dinamismo à gestão neste segundo mandato? Olha, Arquibaldo, a gente tem que compreender que é o mesmo governador, mas é outro governo. Certo. Nós temos que compreender que nós, como pessoas nomeadas pelo governador, nós não temos vaga garantida em cargo público ou em qualquer estrutura de poder. Nós temos que dar o máximo daquilo que a gente quer, que a gente pode no momento em que está exercendo a função pública, que nós somos empregados da população. Eu entendo o governador Tião Viana, como ele já é de domínio público, ele é um administrador, um gestor que gosta de inovar, que gosta de apostar no novo, que gosta de apostar na formação de novas lideranças. O exemplo que a gente pode ir buscar, assim, citar com maior ênfase, com maior evidência, é o atual prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre. O prefeito de Rio Branco fazia parte da nossa equipe no primeiro governo e foi uma aposta do surgimento de uma nova liderança que deu certo e hoje o Marcos, com certeza, é um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil pela sua capacidade e pelo seu dinamismo. Hoje nós temos em Rio Branco, na nossa equipe de governo, algumas pessoas mais experientes, mas também temos pessoas que estão na gestão pública pela primeira vez. Nós podemos citar, por exemplo, no Pequenos Negócios, um jovem como Henri Nogueira, no Detran, o Gemil, vamos no Interacre, a gente pega a Janaína Guedes, e por aí vai. Na pasta que eu exercia, na secretária de Comunicação, a Andréa Zílio, embora tenha sido secretária na saúde, o Armando. Na saúde, o Armando, toda a equipe do Armando é uma equipe nova. Então, é apostar na força da juventude e na formação de novas lideranças. Então, eu acredito que a gente vai dar muito certo, esse governo vai dar muito certo. A gente sente a animação das pessoas, da equipe, a equipe está muito unida, está muito focada para que a gente consiga fazer um mandato ainda melhor do que o primeiro mandato. Beleza. O governador fez um aceno, na minha opinião, e eu quero ouvir a sua, nesse café da manhã que ofereceu para os deputados estaduais, tanto os da base de apoio quanto os de oposição, no sentido de que, independente dos embates que aconteçam lá, independente
das divergências ideológicas e políticas, principalmente no que diz respeito à oposição, a relação do legislativo com o executivo tem que ser de respeito, tem que ser uma relação republicana. Eu entendi desta forma esse recado que ele mandou e parece que não foi, pelo que eu li em algumas notinhas, compreendido pelos líderes dos partidos de oposição que criticaram seus parlamentares que foram lá tomar café com o governador. Eu estou certo na minha avaliação? Olha, o que eu entendo é que a democracia, no processo democrático, é algo que custou tão caro para a população brasileira, nós devemos ter adversários, nunca, jamais inimigos. Correto. Infelizmente, aqui no Acre, os nossos adversários nos têm como inimigos. Nós os temos como adversários num processo democrático. Nós entendemos que, na democracia, quanto mais perto, mais próximo, e essa é uma compreensão do governador Tião Viana, ele fala bastante, pela sua convivência com a diferença, como parlamentar, como um dos melhores senadores da história do nosso Estado, dos melhores senadores do Brasil, quanto mais perto a oposição e a situação, o governo, melhor é para a população. Nós devemos fazer o questionamento com base ideológica, mas nunca uma oposição com base no rancor, no ódio, nas frustrações. Nas ofensas, né? Porque houve algumas, né? O que a gente mais ouve, o que a gente mais tenta combater diariamente são as ofensas, são os boatos infundados, são as mentiras, pessoas que aparecem no Acre apenas em período eleitoral, atrás de um mandato, atrás de um cargo. Então, acho que a gente está no momento de estar preparado também a democracia e o diálogo para os desafios que nós temos no século XXI. O Acre ainda tem muita coisa a ser feita. O Acre obteve seus avanços, saiu da economia do contra-cheque a partir do projeto da Frente Popular que apostou no desenvolvimento sustentável. Fizemos investimentos muito fortes na saúde, na educação, mas a gente precisa ainda consolidar uma base econômica forte, uma base que tenha uma economia com a sua base diversificada, programas de parcerias público-privada e comunitária, por exemplo, são claros. Por exemplo, quando a gente aproveita e vê a indústria de pescado, o nosso complexo da piscicultura, que é o que há de mais moderno no Brasil. Quando a gente vai na região do Alto Acre e se depara com a Dom Porquito, com o processo de avicultura. Então, a gente sabe que nós temos sim condição de fazer o Estado se desenvolver economicamente, porque nós não podemos mais retroceder. Ô Léo, você tem um estilo, e quando foi no primeiro mandato secretário de comunicação, isso já ficava muito evidente nas respostas que dava a alguns ataques de alguns setores da imprensa em relação ao governo, e essa característica sua se mantém. Às vezes você é muito ferino nas suas respostas. É uma questão de estilo próprio, isso é uma questão de estratégia do governo, a escolha, a decisão de um tom mais aguerrido da sua parte é pessoal ou é um consenso dentro da cúpula do governo? Ribaldo, eu aprendi desde menino, isso faz muito tempo, nos próximos dias eu completo 50 anos, meio século de vida. Está jovem ainda. Que a coisa que mais indigna, a coisa que mais deixa o ser humano indignado mesmo, é a mentira. São as ofensas à honra, à moral, à dignidade de pessoas, de famílias. E, infelizmente, a gente tem que responder num tom mais duro contra essas mentiras, ataques à honra, à dignidade. Você pega, por exemplo, o governador Tião Viana. Tem aí mais de 20 anos de vida pública. Você não vê um ataque dele ou da Frente Popular à honra de qualquer membro da oposição. Mas quase que diariamente, quase que cotidianamente, a sua honra do governador, da sua família, de pessoas que lhe são próximas, lhe são queridas. Então, eu, sinceramente, no dia que eu perder a capacidade de me indignar contra esse tipo de injustiça, esse tipo de ação, aí eu, sinceramente, eu acho que eu perco também a razão de viver. Então, eu sou indignado com esse tipo de atitudes. E o meu estilo realmente é um estilo um pouco mais duro, mais firme, mas jamais... Mais sincero também. Exatamente. Jamais o meu
argumento será baseado na mentira, na ofensa da dignidade das pessoas e das famílias das pessoas. Eu faço um enfrentamento político, eu faço um embate político, eu não faço jamais um embate pessoal. É claro que a função de porta-voz, eu suponho, ela não se restringe apenas a responder à imprensa em momentos de ataques à honra do governador, à gestão, enfim. O que mais faz o porta-voz do governo? Qual é a sua função no governo, Léo? Primeiro, é importante destacar que nos mais de 50 anos do Acre como Estado, é a primeira vez que tem uma estrutura, então, alguém nomeado especificamente para ser porta-voz do governo. O porta-voz do governo, ele é detentor das informações do governo. O porta-voz do governo, ele tem o dever e a obrigação de ter essas informações para fazê-las chegar de uma forma mais clara à população. Aí você pode perguntar, mas não há uma confusão com a Secretaria de Comunicação? Eu lhe digo que não. A Secretaria de Comunicação, ela tem também a preocupação de trabalhar as políticas de comunicação, trabalhar o nosso sistema público. Nessa nova configuração dada pelo governador Tião Viana, eu fico mais responsável por cuidar da imagem de uma forma geral, para tratar a informação, para também enfrentar esse tipo de ataques, enquanto a Secretaria de Comunicação fica voltada mais para pensar as políticas de comunicação como um todo. Eu acho que nós temos muito desafio pela frente, mas esses desafios também ficam mais facilitados na medida que nós temos uma equipe que está muito bem envolvida e muito bem engrenada. Temos um líder da estatura do governador Tião Viana e temos a maior defesa de um projeto político, que são os resultados e a verdade. Eu acho que quando você trabalha com a verdade, Arquibaldo, quando você é verdadeiro naquilo que fala e naquilo que faz, as pessoas, a população da forma geral, ela compreende quem fala a verdade e quem não fala. O exemplo que a gente pode deixar bem claro são os sucessivos processos eleitorais. A Frente Popular do Acre sempre manteve a sua unidade e está caminhando num feito inédito na história política do Brasil em relação ao Partido dos Trabalhadores, que é o partido que está à frente dessa coligação, para o 5º mandato. O PT, o Partido dos Trabalhadores no Acre, seus governantes é por 5º mandato. E são 5º mandatos quando comparado a governos passados, a gente tem muito a comemorar. Mas, como eu lhe disse, o passo seguinte, como diz a nossa logomarca, é a construção de um novo Acre. Um novo Acre que vai ter o governo parceiro de um povo empreendedor. O Léo conversava ontem, para encerrarmos aqui essa entrevista, nosso tempo já se esgotou, produção? Já se esgotou? Só para encerrarmos, eu conversava ontem, eu não vou dizer o nome da pessoa, mas um integrante da oposição que me dizia que no segundo turno, pelo que viu, eu não vou usar os termos dele, até para o pessoal que é da oposição não se ofender, mas pelo que ele viu da movimentação da candidatura de oposição, ele já estava a fim de abandonar o barco e aderir à Frente Popular. Tem acontecido muito isso, todos os dias a gente vê nomes de pessoas que disputaram cargos lá, que estão se aproximando do governador Tião Viana. A tendência é mesmo o atual governo enfraquecer a oposição, Léo? Bem, o governador Tião Viana, ele é, acima de tudo, aliancista. Você passa a sua trajetória política, tanto como senador quanto como governador, é juntar e unir as pessoas naquilo que a gente acredita, que é o desenvolvimento do nosso Acre, que é a construção do novo Acre. Não é que a Frente Popular esteja aliciando as pessoas. São as pessoas que viram que do lado de lá há muita promessa, há muita conversa e pouca efetividade. Na política, como na vida, e a gente também aprende isso desde novo, existe uma coisa que deve ser honrada, é a palavra. A política é feita com a palavra. Se você empenha a sua palavra, você tem o dever de honrar a sua palavra. Então, eu acho, Arquibaldo, que do outro lado, lá, de repente, as pessoas falam muito e honram pouco. E a Frente Popular, ela tem a credibilidade, o nosso governo tem a credibilidade, porque fala bem menos, mas faz muito. Tá certo. Léo, muitíssimo obrigado pela sua vinda, viu? Eu quero te desejar sucesso nessa nova função. Eu sempre disse aqui de público que a Secretaria de Comunicação esteve muito bem representada
com você à frente dela e que esse novo cargo de porta-voz, você pela competência, experiência que tem, sabedoria, vai desempenhar com muita maestria. Eu que agradeço, eu também tenho certeza que a Secretaria de Comunicação hoje também continua em boas mãos. A Andréa Zilli, que trabalhou comigo nos 4 anos passados, era minha subsecretária, somos parceiros do nosso trabalho e a gente tem certeza e acredita que é possível, nesses próximos anos, a gente fazer e construir um novo Acre, como tendo o nosso governo como parceiro do nosso povo empreendedor. Muito obrigado. Tá certo. Sucesso para você, sucesso para o governo do Estado, que afinal dele depende o bem-estar de todos nós, cidadãos acreanos, nós, os que nasceram aqui, nós que optamos em morar neste estado tão maravilhoso. Muito obrigado a você que me acompanhou. Este foi o último bloco do programa de hoje. Amanhã, quinta-feira, nós temos a última exibição do programa Boa Noite Rio Branco, a partir de 8h30 da noite. Eu conto com a graça de Deus poder estar de volta e, claro, com a sua audiência também. Tchau.